Fala pessoal, como vocês estão, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre os anos 90, as coisas boas e ruins que aconteceram. Eu vou me ausentar da minha face para vocês, porque como são muitos acontecimentos, detalhes históricos, então eu vou fazer o vídeo Dark. Pra quem não sabe o que é vídeo Dark, é aquele que eu não apareço, só narro os acontecimentos. Como tem muito detalhe, o vídeo vai ficar um pouco longo, melhor eu narrar os acontecimentos nessa década turbulenta aí. Então vamos lá pro vídeo. Quem viveu nos anos 90 presenciou mudanças drásticas na política, transformações na música e tecnologia. Vou falar de alguns acontecimentos, tanto pro lado bom como o lado ruim. O lado ruim eu digo de acontecimentos que de alguma forma mudaram o rumo de algumas coisas, que deixou um buraco que ainda está se fechando com o passar dos anos. Vamos começar pela Copa de 1990. O Brasil sendo eliminado pela Argentina por 1-0. E quem ganhou na final foi a Alemanha, de 1-0 contra a Argentina. Essa Copa eu não lembro. A única coisa que ficou na memória foram as ruas pintadas e os enfeites. Nesse mesmo ano, Fernando Afonso Collor de Mello assumiu a presidência da República. Depois disso a coisa ficou feia demais. Mas ainda vou chegar lá. Foi também quando começamos a ouvir falar sobre o HIV. E não tínhamos nenhum conhecimento sobre as causas dela e o que acontecia com as pessoas que estivessem com o vírus. Nesses acontecimentos perdemos um dos maiores artistas brasileiros, o Cazuza, que faleceu no dia 7 de julho do mesmo ano, em decorrência do HIV. Não vou ver datas específicas, tá bom, pessoal? Até porque o ano de lançamento de alguns produtos lá fora era diferente para nós brasileiros. Mas foi um ano que houve uma revolução dos consoles. Ouvimos falar de Nintendinho, Phantom System, High Top Game, Supercharge, Dynavision e o Mega Drive. Essa parte em detalhes só em um vídeo específico. Em 1991, o Brasil começou a sentir as consequências da má decisão do então presidente Fernando Collor, que foi a época dos congelados, que seria o congelamento de preços, e no fim congelou as contas bancárias de quem tinha dinheiro na poupança. E o Brasil começa a entrar em um colapso econômico. O fim da União Soviética, com a renúncia do presidente soviético Mikhail Gorbachev. A independência da Eslovênia e da Croácia. Lançamento do Linux. Muita gente nunca usou esse programa. Hoje em dia é mais para quem mexe com TI mesmo. O mundo perdeu um grande artista, Farrokh Bulsara, conhecido mundialmente por Fred Mercury, vítima de HIV, nos deixando dia 24 de novembro. A criação das páginas da internet, World Wide Web, o famoso WWW, o lançamento do Super Nintendo nos Estados Unidos. Daqui do Brasil eu falo depois. A Sega lança o jogo Sonic. A AMD passa a competir com a Intel, com seus processadores. É a estreia de uns personagens amarelos, de olhos esbugalhados e feições esquisitas, criado por um cara chamado Matt Groening, Os Simpsons, que foi ao ar naquela emissora lá que todo mundo assistia. Vamos falar daquele presidente que foi eleito em 1990 e que agora já estava com a corda no pescoço, sendo metralhado até pelo seu irmão, Pedro. O impeachment de Fernando Collor, após a acusação de corrupção, entrando no seu lugar o vice-presidente Itamar Franco. Outro evento que ficou marcado para sempre na história, o massacre do Carandiru. A Bósnia e Herzegovina declara a independência da Iugoslávia. Para os amantes dos carros V8, a Chevrolet declarou o fim da fabricação do Opala. Deve ter doído no coração de muita gente essa notícia. Acontecia a final do Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã. Flamengo e Botafogo. Flamengo vence e é campeão. Logo em seguida houve a queda da arquibancada, resultando em 3 pessoas sem vida e 82 feridos. O Papa João Paulo II pediu perdão pela condenação de Galileu Galilei, pelas suas teses que ia contra as diretrizes católicas do século XVII. No Reino Unido, a empresa de telecomunicações Vodafone envia o primeiro SMS desejando Feliz Natal
ao amigo do autor da mensagem. Daniela Pérez, atriz que interpretava Yasmin na novela, naquela emissora lá, de Corpo e Alma, foi encontrada sem vida na Barra da Tijuca. E logo após, Guilherme de Pádua confessa o crime cometido. A música Wishing on a Star, da Cover Girls, ficou imortalizada com a Yasmin. Logo começou a falar sobre umas bandas que faziam um som diferente e foi denominada por grunge. Bandas como Nirvana, Pearl Jam, Mudhoney, Alice in Chains e Soundgarden. Algumas até hoje ainda se mantêm ativas fazendo shows pelo mundo, até porque alguns ainda continuam vivos. A República Tcheca se separa da Eslováquia, deixando de existir a Tchecoslováquia. Houve a chacina da Candelária, onde na sua maioria das 8 vítimas, 6 eram menores. Bill Clinton toma posse como 42º presidente dos Estados Unidos. Houve um ataque à bomba do World Trade Center. Foi a estreia do programa infantil TV Colosso, 1 Perdia 1. O narcotraficante Pablo Escobar se despede da sua vida criminosa, que durou mais de 1 ano, à sua busca. O maior astro do pop de todos os tempos, Michael Jackson, veio ao Brasil fazer a turnê do seu álbum Dangerous. Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda, cria o URV. Tamar Franco relança a fabricação do Fusca, que estava há 7 anos sem produção. Quem se lembra quando o plebiscito deixou escolha do povo sobre monarquia, parlamentarismo e presidencialismo, e logo depois de um impeachment, e no fim acabou sendo presidencialismo. Uma cantora fez sucesso com a Eurodance e ficou famosa com a música The Rhythm of the Night, Olga Maria de Souza, conhecida como Corona. Foi ao ar a novela Mulheres de Areia com as irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretada pela Glória Pires. O Inesquecível da Lua, imortalizado pelo Marcos Frota, Virgílio Assunção, por Raul Cortez, e Seu Donato, pelo Paulo Goulart. Começando pela parte boa, que foi a única Copa que acompanhei e vi o Brasil ganhar nos pênaltis, e a vitória concedida pelo Roberto Baggio, que mandou a bola lá para a torcida, terminando em 3-2. O Plano Real foi implantado ainda no governo do presidente Tamar Franco, vice do Fernando Collor. Nesse mesmo ano, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente, tomando posse no ano seguinte. O primeiro festival de metal no Brasil, Monsters of Rock, com a presença de Kiss, Black Sabbath, Slayer, entre outras, patrocinado pela Philips. O lançamento do PlayStation 1 no Japão. Por aqui ainda levará um tempo. Agora vamos à parte ruim. Todos sabem o quanto ele era importante para o Brasil e quantas conquistas adquiriu em sua vida sendo um piloto de Fórmula 1. A perda precoce do nosso querido Ayrton Senna, aos 34 anos. Foi uma perda trágica que estará marcada para sempre nos corações dos brasileiros. Até mesmo quem não gosta de automobilismo, eu sou um deles. E quem se despede também, um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos, Tom Jobim, aos 67 anos. Outro ícone da música se despede, que levou estilo grunge, Kurt Cobain, aos 27 anos. Até hoje é mistério de como e o porquê tirou sua própria vida. Uma banda torna-se famosa por lançar um álbum que ficou marcado na história, o Duke, do Green Day. Músicas como She, Basket Case, Welcome to Paradise e When I Come Around. A novela A Viagem, com celebridades como Maurício Matar, Cristiane Torlone, Antônio Fagundes, Miguel Falabella e o ícone do personagem Alexandre, Guilherme Fontes.
foi ao ar e agora está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Vi por acaso até porque eu não vejo mais canais abertos. O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano e ator, foi acusado de homicídio por ter tirado a vida da sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e Ron Goodman, e isso se estendeu por um bom tempo. Fernando Henrique Cardoso toma posse da presidência do Brasil em 1º de janeiro. É lançado o revolucionário Windows 95, que tinha um computador mais parrudo, poderia desfrutar do novo sistema. O primeiro episódio de um seriado brasileiro que se manteve vivo por mais de uma década, passando todas as tardes na TV, Malhação. O PlayStation 1 é lançado nos Estados Unidos. Uma banda de uns caras esquisitos que gostavam de se vestir com roupas coloridas, sem a ver com nada, Mamonas Assassinas. Aparece em diversos programas de auditório e logo lançaram o álbum Mamonas Assassinas. Segunda edição do Philips Monsters of Rock, com a atuação de Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Faith No More, Megadeth, entre outros. Os Ramones lançam seu último álbum de estúdio, com o título Adios Amigos, e o clipe da música I Don't Wanna Grow Up. Após longo processo sobre o caso O.J. Simpson, sobre a sua ex-esposa, chegaram ao fim, tirando todas as acusações de homicídio e inocentando. Mais tarde ele não consegue ficar longe do presídio, é acusado de roubo, a mão armada e ficou 9 anos preso. Pegou todos de surpresa no dia 2 de março. Os canais de notícia informando o acidente trágico com os Mamonas Assassinas, nos deixando com apenas um álbum lançado, que está vivo até hoje em nossas memórias. Outra notícia que nos pegou de surpresa: o cantor e compositor Renato Russo nos deixa vítima de HIV aos 36 anos. Terceira edição do Philips Monsters of Rock. Esse eu estava lá, foi o primeiro show da minha vida quando eu ainda tinha 15 anos. As atrações eram King Diamond, Mercyful Fate, Halloween, Raimundos, Motorhead, Biohazard, Skid Row. E fechando com chave de ouro, Iron Maiden. O maior desastre aéreo com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas, Jabaquara, tirando a vida de todas as 96 pessoas, 90 passageiros e 6 tripulantes. A Fiat lança um modelo um pouco mais robusto e econômico no mercado, o Palio, que até hoje vemos andando pelo território brasileiro. Michael Jackson volta ao Brasil para gravar o clipe They Don't Care About Us, no Pelourinho, em Salvador, e no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Aparece 5 garotas britânicas com um álbum chamado Wannabe, que fez muito sucesso no mundo, as Spice Girls. PC Farias e sua namorada Susana Marcolino foram encontrados sem vida na casa de veraneio, em Maceió, Alagoas. E até hoje ninguém foi culpado pelo crime. PC Farias esteve envolvido na corrupção no governo do Fernando Collor, que acabou levando o presidente ao processo de impeachment. O último exemplar do modelo Chevrolet Monza saiu de linha pela General Motors, em São Caetano do Sul. Conversar via conexão de escada nunca mais seria da mesma forma, depois que lançaram o ICQ. Ocorreu o crime do índio Pataxó, Galdino Jesus dos Santos, envolvendo 5 jovens de classe média alta, que ateou fogo, enquanto dormia, em um ponto de ônibus. O mundo se despede da princesa Diana, após um grave acidente automobilístico na França. O território que até então pertencia ao Império Britânico, Hong Kong, passa a pertencer à China. Francisco de Assis França Caldas Brandão, mais conhecido como Chico Sainz, não resistiu aos ferimentos após o acidente de carro na rodovia entre Olinda e Recife. O primeiro clone da ovelha Dolly foi realizado com sucesso na Escócia. O retorno de Steve Jobs ao império da maior empresa de eletrônicos do mundo, a Apple. Madre Teresa de Calcutá se despede aos 87 anos. Após esse acontecimento, nada mais ficou normal. Estreia o anime no Brasil, Pokémon. Uma britânica que criou sua filha sozinha e se considerava fracassada pelas dificuldades que passou em sua vida.
Publica um livro que a deixa milionária, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Já em decadência, o uso de entorpecentes e algumas acusações de assédio, Mike Tyson luta contra Evander Holyfield e morde a sua orelha tirando um pedaço. Os salgadinhos Delma Chips deixam de ser o mesmo após lançarem, dentro do pacote, os famosos Tazos. Depois de anos de espera, os brasileiros podem desfrutar do lançamento do PlayStation 1. Começando pela derrota do Brasil contra a França de 3-0, que foi campeã na Copa, e a polêmica da convulsão do Ronaldo Fenômeno. É lançado um filme de duas pessoas que se conhecem em um navio e que vivem uma curta história de amor, Titanic. João Acácio Pereira da Costa, o bandido da luz vermelha, é morto em Joinville, Santa Catarina. Frank Sinatra se despede, aos 82 anos. Lançado para o mundo e tem me ajudado bastante nas pesquisas, foi fundado o Google. Esse remedinho de cor azulado, milagroso, ajudou muito o casal a se conectar novamente, o Viagra. O escândalo do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e a secretária Monica Lewinsky, que quase levou seu impeachment. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, foi preso, confessando os crimes de 10 mulheres e 23 ataques. Acontecia a quarta edição do Philip's Monsters of Rock, com as bandas Slayer, Manowar, Megadeth, Saxon, Savatage, Dream Theater, entre outros. Foi a última vez que a Philips patrocinou esse evento. Acontecia o lançamento do Windows 98, que para muitos não era muito diferente do 95. Fernando Henrique Cardoso inicia seu segundo mandato na presidência, no dia 1º de janeiro. Nostradamus tinha previsto o fim do mundo, em 2000, e muitos estariam aflitos com esse acontecimento. Seria o bug do milênio. E no dia 11 de março houve apagão em regiões do Brasil, quase concretizando essa profecia. Porém, como eu estou aqui relatando isso, nada aconteceu. 2 alunos invadiram um colégio nos Estados Unidos, tirando a vida de 12 alunos e um professor, e após isso tiraram a própria vida, sendo conhecido como o Massacre de Columbine. Outro crime ocorria no Shopping Morumbi, quando Matheus da Costa Meira, estudante de medicina, após 15 minutos do filme Clube da Luta, saca uma submetralhadora e dispara contra quem estava dentro do cinema. Tirou a vida de 3 pessoas e 4 ficaram feridas. O mundo não acabou, a tecnologia funcionando a todo vapor. Após 25 anos, quem viveu os anos 90 sabe de quantos acontecimentos tecnológicos foram criados. Dificuldades financeiras por decisões ruins de nossos governantes. Se você viveu nessa época, deixa nos comentários quais dificuldades, alegrias e coisas que poderiam voltar a ter novamente.